Olá, meus amigos, graça e paz, aqui quem fala é o Heber Juncker. Começamos ontem a série de estudos do livro do profeta Joel. Serão 16 episódios ao todo e eu os postarei de segunda a sexta-feira. Você também poderá ouvi-los no meu podcast no Spotify. Gostaria muito de ter o feedback de vocês de cada um desses episódios. Façam seus comentários, sugestões logo abaixo aqui no YouTube. Isso me ajudará até melhorar nossa qualidade e melhorar a informação para você. E não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos e conhecidos. Hoje quero falar sobre a disciplina do Senhor, baseado em Joel capítulo 1, de 1 a 4. O capítulo 1 de Joel fala da ação de Deus em disciplinar o seu povo. O profeta fala de uma invasão de gafanhotos, uma praga, que não deve ser vista simplesmente como uma tragédia natural, mas um ato de disciplina de Deus. E este capítulo diz que os efeitos dessa tragédia natural atingem muitas pessoas. Ele cita os embriagados, os sacerdotes, os agricultores e até mesmo o profeta Joel, portanto atinge a todos. A disciplina de Deus veio ao povo por eles pecarem contra o Senhor. Isso me leva a refletir que aquilo que o ser humano semear, isso ele colherá. E hoje vamos nos concentrar nos primeiros 4 versículos que falam da mensagem de Deus através do profeta Joel. Olha o que diz esses versos. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu e eles aos seus netos e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Veja só, o profeta iniciou seu livro dizendo a palavra do Senhor. Essa frase identifica o mensageiro e sua mensagem. Joel deixa claro que a mensagem não é sua, mas de Deus. Por isso precisa ser recebida e interpretada. Primeiro, ele fala da invasão dos gafanhotos. Inicialmente, ele chama a atenção de todos, dizendo: ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. O interesse dele é que os anciãos, que não é uma referência a alguma classe social de líderes entre as pessoas, mas simplesmente um apelo aos de idade mais avançada, que poderia mais facilmente confirmar a tragédia natural que estava sobre eles, mas também a todos os moradores de Judá, pois a profecia ela é dirigida a todas as pessoas que habitam no país, e não apenas a classe especial. Portanto, todos, de todas as idades, devem prestar atenção nessas palavras do Senhor. Deus queria que todo o povo visse que aquela tragédia natural, que era da invasão dos gafanhotos, significava juízo de Deus sobre a terra. Significava a disciplina de Deus sobre o seu povo. E todos nós sabemos que para Deus disciplinar o seu povo, não necessariamente precisa usar terremotos, tsunamis, tempestades. Ele pode usar uma praga de gafanhotos, uma peste, para destruir toda a plantação, tudo o que alimenta o povo. Interessante que Moisés já havia profetizado que Deus poderia usar gafanhotos para castigar seu povo se este o desobedecesse. Veja o que ele disse lá em Deuteronômio capítulo 28. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Deuteronômio 28, versos 38 e 42. E o versículo 3 chama a atenção dos filhos e filhas, e os filhos dos filhos, etc., dizendo que pragas de gafanhotos já vieram sobre o mundo durante séculos, mas que esta não era uma praga de gafanhoto comum. O significado dessa chamada de atenção não é simplesmente a sua gravidade, não é simplesmente que os gafanhotos estão destruindo toda a plantação deles, mas também ao fato de que isso deve ser visto como um prelúdio para a disciplina de Deus, para o juízo de Deus. Segundo, o que significam esses gafanhotos?
Bom, o verso 4 diz: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Estrago completo, né? Esse versículo traz algumas possíveis interpretações. Primeiro, pode estar falando de 4 tipos de gafanhotos. Segundo, pode estar falando da intensidade da destruição. Terceiro, pode estar falando dos 4 impérios que dominaram o mundo: Babilônia, Medo-Persa, o grego, o romano. E pode estar falando de ataques de demônios na vida financeira do povo de Deus. Mas para mim se refere aos tipos de gafanhotos que com seus ataques fulminantes deixam um rastro de grande destruição. Foi um acontecimento literal, mas com uma mensagem escatológica, uma mensagem para o futuro. E o profeta Joel interpreta essa praga de gafanhotos como sendo um aviso de Deus que o dia do Senhor está chegando. Aquilo foi um ato de Deus e Ele quer que seu povo aprenda, reflita e se arrependa e mude de atitude. Aquela praga afetou drasticamente a economia básica da terra, afetou a vida dos agricultores, afetou profundamente a vida de todos. E Joel usa essa situação para lembrar as pessoas de que suas vidas têm ficado muito aquém do que Deus espera deles. Eles se afastaram do caminho do Senhor e toda a nação pecou contra Deus. E o Senhor mais uma vez traz uma palavra de alerta a seu povo através do profeta Joel, dizendo que as pragas em si não eram um juízo completo de Deus, mas um prenúncio de que coisas piores estão por vir. Essas pragas apontam para frente, apontam para um momento em que o julgamento real e final acontecerá e que os rebeldes serão aniquilados e os fiéis salvos. Portanto, é uma mensagem para o futuro, uma mensagem escatológica. Deus muitas vezes usa situações terríveis da vida para nos chamar a atenção, para nos parar, para nos alertar que escolhemos um caminho errado, que pecamos, iremos sofrer as consequências disso. Deus muitas vezes nos permite passar por algumas tragédias para que acordemos, vigiemos, para puxar nossa orelha e nos corrigir. Ele faz isso porque nos ama e também para nos lembrar que Jesus está voltando e que o dia do Senhor está chegando e será terrível e ao mesmo tempo maravilhoso. Será a separação do joio e do trigo, ele julgará as nações nesse dia. Enfim, precisamos ficar atentos, pois tudo no mundo está a serviço de Deus, tudo está sob o controle de Deus. Quero terminar esse episódio fazendo algumas perguntas a você. Como anda a sua vida? Quais sinais Deus tem usado para chamar sua atenção? Preste atenção nisso. Hoje o Senhor te diz: se arrependa dos seus pecados e volte-se para Ele. É isso, queridos. Terminamos então aqui nosso primeiro episódio da série de estudos do profeta Joel. Obrigado por ter nos assistido. Se foi bênção para você, compartilhe com seus amigos, ok? Eu quero encerrar orando. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de estar na Tua presença mais uma vez, refletir um pouquinho na Tua palavra, tentar entender um pouquinho melhor o que o profeta Joel disse sobre a praga, sobre os gafanhotos, sobre o juízo de Deus, sobre o Senhor corrigir seus filhos. Pedimos que nesse tempo que estamos vivendo, o Senhor possa nos alertar, colocar a gente no prumo correto, corrigir nossas vidas, trazendo a verdade sobre nós. E isso, eu peço que o Senhor nos ajude a que isso nos leve a voltar ao caminho do Senhor, voltar à intimidade contigo, voltar à comunhão maior com o Senhor. Que tudo isso que está acontecendo conosco hoje, Senhor, seja o coronavírus, seja a circunstância que a gente está passando hoje em dia, pessoal, desemprego, saúde, enfim, tudo isso possa alertar a nossa vida, possa abrir nossos olhos para perceber que o Senhor quer ter comunhão com a gente, que o Senhor é a salvação, que o Senhor é a esperança. Continua conosco, abençoe o teu povo nesta hora. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E na próxima devocional falarei da importância do lamento e do choro na vida do povo de Deus. Espero você. Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço.